Luzes de Hesdøyåen. Imagine um lugar no norte da Noruega, o Vale de Hesdøyåen, onde o céu muitas vezes ganha um brilho próprio e misterioso. Há décadas pessoas relatam ver luzes flutuantes, brilhantes e coloridas, que surgem do nada, mudam de cor e desaparecem tão rapidamente quanto apareceram. Essas são as famosas luzes de Hesdøyåen, um dos maiores enigmas da geografia e da física atmosférica. O fenômeno é tão intrigante que cientistas de todo mundo vieram para cá, montando estações de pesquisa e câmeras para tentar captar e entender o que está acontecendo. Por anos, eles coletaram dados, mas a resposta ainda não é clara. Uma das teorias mais aceitas é que essas luzes seriam uma reação de plasma. O vale é rico em minerais e metais, e a alta umidade poderia criar uma espécie de bateria natural gigantesca. Essa reação liberaria partículas de plasma que se manifestam como essas esferas de luz. Outros cientistas sugerem que a causa pode estar na geologia do local. A atividade sísmica e a movimentação de rochas subterrâneas poderiam gerar uma carga elétrica que, ao interagir com o ar, produz o brilho. Há ainda quem defenda que a luz é resultado da combustão de partículas de poeira ricas em minerais, que se movem pelo vale e se aquecem. Bolhas de plasma. Você já olhou para o céu noturno e se perguntou o que, além das estrelas e planetas, está lá em cima? Pois saiba que na camada mais alta da nossa atmosfera, a ionosfera, existe um fenômeno super raro e fascinante: as bolhas de plasma. Elas são basicamente grandes bolsões de gás ionizado, que se formam após o pôr do sol. Quando a ionosfera se resfria e a sua densidade muda, parece algo saído de um filme de ficção científica, mas é um fenômeno real, causado pela física da nossa própria atmosfera. O mais legal dessas bolhas é que elas agem como verdadeiros fantasmas no céu. Elas são invisíveis a olho nu, mas conseguem causar um baita problema aqui na Terra. Como são feitas de plasma, elas têm cargas elétricas que podem bagunçar os sinais de rádio e, o mais importante, os sinais de GPS. Para quem depende desses sistemas, como aviões, navios ou até mesmo satélites, a passagem de uma bolha de plasma pode causar uma interferência que, por alguns momentos, desorienta os equipamentos. Por isso, os cientistas estudam esses fenômenos com tanto cuidado. Relâmpago de bola. Quando pensamos em relâmpagos, a imagem que vem à mente é a de um raio enorme, que rasga o céu em segundos. Mas a natureza tem fenômenos que fogem do comum. E um dos mais intrigantes é o relâmpago de bola. Como o nome diz, ele é uma esfera de luz que aparece durante tempestades, flutuando silenciosamente pelo ar, às vezes por vários segundos. É um fenômeno tão raro que muitos que afirmam ter visto demoraram a ser levados a sério pela ciência. Apesar de ser relatado há séculos, o relâmpago de bola ainda é um mistério para os cientistas. Não existem muitas evidências fotográficas ou em vídeos, e é quase impossível recriá-lo em laboratório. A falta de dados concretos faz com que as teorias sobre sua origem sejam muitas, e ao mesmo tempo, nenhuma seja totalmente aceita. Uma das hipóteses mais discutidas é que o relâmpago de bola seja um tipo de plasma, criado a partir de vaporização de partículas de solo, ou seja, quando um raio normal atinge o chão, ele poderia vaporizar o solo e o silício presente nele, criando essa esfera de luz. Outra teoria sugere que ele é resultado de uma reação química entre o ar e partículas elétricas. Arco-íris em círculo. Você já viu um arco-íris circular? A maioria das pessoas só conhece a versão em formato de arco, que aparece no chão depois da chuva. Mas se você estiver em um avião no topo de uma montanha ou até mesmo sobrevoando nuvens, pode ter a sorte de ver um fenômeno óptico espetacular: a glória. Esse arco-íris completo em formato de círculo se forma ao redor da sua própria sombra. A glória é um fenômeno que sempre esteve lá, mas que só conseguimos enxergar quando estamos em uma posição específica, com o sol atrás de nós e as nuvens ou o nevoeiro à nossa frente. Ele acontece porque a luz do sol é refratada de um jeito especial pelas gotículas de águas presentes nas nuvens ou na neblina. As gotículas agem como pequenas lentes que dobram a luz e refletem de volta na direção de quem observa, criando o círculo colorido. O mais fascinante é que, como o círculo se forma ao redor da sua sombra, ele é um fenômeno pessoal. A glória que você vê é só sua. O passageiro ao seu lado no avião, por exemplo,
verá a glória em outro lugar, ao redor da própria sombra dele. Aurora austral. Esse é um fenômeno mais impressionante e, hoje, bem compreendido da natureza. As auroras boreais e austrais. Quem já viu uma sabe o quão mágico é o espetáculo. Luzes vibrantes de verde, rosa e roxo dançam no céu noturno, criando o show de tirar o fôlego, o que por muito tempo foi visto como uma manifestação divina ou como espíritos em movimento, é na verdade um balé entre o Sol e o campo magnético da Terra. O Sol, além de nos dar luz e calor, está constantemente liberando partículas carregadas, em um fluxo conhecido como vento solar. Quando essas partículas viajam pelo espaço e chegam perto da Terra, elas encontram nosso campo magnético, uma espécie de escudo invisível. Esse escudo nos protege, mas não é totalmente impenetrável. As partículas do Sol são então canalizadas para os polos do planeta, o Polo Norte e o Polo Sul. É lá que elas colidem com as moléculas e os átomos da nossa atmosfera. Essa colisão é o que gera o espetáculo de luz. É como se a atmosfera da Terra se tornasse um gigantesco tubo de neon. Dependendo de qual gás está sendo atingido, a cor muda. O oxigênio em alta altitude cria a luz vermelha, enquanto em altitudes mais baixas produz a luz verde, a mais comum. Nuvem elétrica. Quando pensamos em tempestade, logo imaginamos raios e trovões rasgando o céu. Mas e se eu te dissesse que muito acima das nuvens existe um show de luzes elétricas ainda mais misterioso e assustador? Por décadas, pilotos e astronautas relatavam ter visto flashes de luz vermelha surgindo do nada, muito acima das tempestades. Eles eram flashes tão rápidos e difíceis de ver que a maioria das pessoas achava que era só uma alucinação. Mas em 1989, uma câmera finalmente capturou o fenômeno, confirmando sua existência. Nasciam os fantasmas da noite, ou sprites em inglês. Esses fantasmas não são como os raios que conhecemos. Eles não vêm das nuvens em direção ao chão, mas sim das nuvens para o espaço. São descargas elétricas enormes que podem se estender por dezenas de quilômetros na atmosfera. A cor vermelha vem do nitrogênio e do oxigênio na alta atmosfera, que são atingidos por essa descarga elétrica. O nome fantasma é perfeito para o fenômeno, porque ele é super rápido, piscando por apenas alguns milésimos de segundo e só pode ser visto de longe, de cima ou de uma câmera especial. Até hoje a ciência ainda está tentando entender como esses fantasmas se formam. O halo lunar. Você já viu um anel de luz perfeito ao redor da Lua? Esse fenômeno incrível, que parece um truque de mágica, tem um nome e uma explicação bem geográfica. Ele é um anel de luz que se forma por um motivo bem simples, mas que precisa da combinação perfeita de ingredientes na atmosfera. Para que um halo lunar apareça, a Lua tem que estar bem brilhante e o céu tem que ter nuvens altas e finas. Mas não pode ser qualquer nuvem. Elas precisam ser do tipo cirrostratus, que são feitas de pequenos cristais de gelo e não de gotículas de água. A mágica acontece quando a luz da Lua atravessa esses cristais de gelo. Eles agem como pequenos prismas que dobram a luz. A forma desses cristais faz com que a luz se desvie em um ângulo de 22 graus, criando um círculo perfeito de luz ao redor da Lua. Por causa de sua beleza e de sua aparência misteriosa, um halo lunar foi por muito tempo associado a presságios. Em muitas culturas, ver um halo era sinal de que algo importante iria acontecer, fosse uma mudança no tempo, a chegada de uma tempestade ou até mesmo um evento místico. A explicação científica, no entanto, mostra que esse presságio tem a ver com a geografia do céu. A presença desses cristais de gelo em alta altitude muitas vezes indica que uma frente de ar quente e úmido está se aproximando, o que de fato pode trazer chuva e mudanças no tempo. Nuvens lenticulares. Imagine estar passeando perto de uma montanha e de repente ver uma nuvem perfeitamente simétrica, lisa e parada, pairando no céu. O formato é tão estranho que parece uma nave espacial. Se você já viu algo assim, saiba que não está sozinho. Esse é um fenômeno das nuvens lenticulares.
que já foram confundidas com OVNIs muitas vezes por causa de sua aparência peculiar. A formação dessas nuvens é um ótimo exemplo de como a geografia e o movimento do ar se encontram. Elas surgem quando o ar úmido e estável flui sobre uma montanha ou uma cadeia de montanhas. Conforme o ar sobe, ele se resfria e a umidade condensa, formando uma nuvem. Depois de passar pelo topo da montanha, o ar desce e esquenta, o que faz a nuvem se desfazer. O que sobra é essa nuvem em forma de lente que fica parada no mesmo lugar. Mesmo que o vento esteja forte, o que vemos na verdade é o ar se movendo através da nuvem. Mas a nuvem em si parece que está parada, como um objeto estranho e imóvel. As nuvens lenticulares são uma prova visual de como o nosso relevo molda os fenômenos atmosféricos. A montanha age como um obstáculo que faz o ar dançar de uma forma muito específica, criando uma nuvem que é quase uma escultura no céu. Ponto de luz. Quantas vezes já vimos vídeos ou fotos na internet de luzes estranhas se movendo no céu? Pequenos pontos brilhantes que parecem ter vida própria, surgindo e desaparecendo de forma imprevisível. Muitos desses relatos já foram interpretados como prova de existência de vida extraterrestre. Mas na maioria das vezes a explicação é muito mais simples e tem a ver com a geografia do nosso dia a dia. Esses são os fantasmas de ponto de luz. O que acontece é que muitas dessas luzes não são nada mais do que reflexos de fontes de luz terrestres. Um farol de carro, uma lanterna ou até mesmo a luz de uma casa podem ser refletidos de forma estranha nas lentes de uma câmera. A lente, que é feita de vidro, pode capturar a luz e criar um ponto fantasma, que parece flutuar ou se mover de forma ilógica. Isso é ainda mais comum com câmeras de celular, que não têm a mesma qualidade de uma câmera profissional e são mais propensas a esse tipo de reflexo. O mistério não está no céu, mas sim no equipamento usado para olhar para ele. A nossa percepção também ajuda a enganar. Quando vemos algo estranho, nosso cérebro tenta dar uma explicação e a ideia de algo misterioso é sempre mais intrigante do que a de um simples reflexo. Luzes da costa do Golfo. Em algumas áreas úmidas e pantanosas, principalmente na região da costa do Golfo, nos Estados Unidos, as pessoas contam histórias de luzes misteriosas. Elas são azuis ou roxas, parecem flutuar no ar e surgem do nada, sem uma fonte de luz visível. Por muito tempo, esses avistamentos foram considerados fenômenos sobrenaturais, fantasmas ou até mesmo OVNIs. Mas a ciência geográfica tem uma explicação muito mais interessante e ligada à natureza do solo. Essas luzes são provavelmente resultado de um processo químico natural. Pântanos e áreas úmidas são ricos em material orgânico em decomposição. Com o tempo, essa matéria libera gases como metano e outros gases de hidrocarbonetos. Em certas condições, esses gases podem subir para a superfície e, por causa de uma série de fatores químicos e climáticos, entram em combustão espontânea ao entrar em contato com o ar. O resultado é um flash de luz que pode parecer que está flutuando, já que o gás é mais leve que o ar. O fenômeno é raro, mas é uma prova de como a geografia do solo e a composição da atmosfera podem criar eventos bizarros e incríveis. A paisagem rica em matéria orgânica se torna um palco para um show de luzes naturais. Balões misteriosos. Imagine que estamos no século XIX. Uma época em que o céu ainda era um lugar desconhecido para a maioria das pessoas. De repente, relatos começam a surgir de luzes estranhas, objetos voadores que pareciam ter vida própria. Eles eram grandes, brilhantes e se moviam silenciosamente, assustando muita gente. Eram os primeiros OVNIs em massa, e a explicação, na maioria das vezes, era algo muito menos extraterrestre. Balões de ar quente. Sim, balões. O que para a gente hoje é algo comum, na época era uma tecnologia super nova e pouco conhecida. A ideia de que um objeto feito de tecido pudesse flutuar silenciosamente no céu era algo totalmente fora da realidade para a maioria das pessoas. E mais, muitos desses balões experimentais tinham formatos diferentes, como charutos ou esferas, com luzes presas a eles para serem vistos à noite. Para quem não sabia o que estava vendo, era fácil confundir. A visão de um objeto enorme e iluminado movendo-se devagar pelo céu noturno criava um pânico que virou manchete de jornal. Esses avistamentos nos mostram como a geografia da tecnologia afeta a nossa percepção.
O objeto, que era apenas um experimento de engenharia ao ser visto por uma população que não entendia a nova invenção, se transforma em um mistério sem explicação. OVNIs e as 3 letras. A sigla OVNI, objeto voador não identificado, virou sinônimo de nave alienígena. Mas a verdade é que o termo na geografia tem um sentido bem mais amplo. Originalmente, um OVNI era simplesmente qualquer coisa que estava voando e que o observador não conseguia identificar na hora. E por isso pode ser um monte de coisa. Os fenômenos que são classificados como OVNIs abrangem de tudo, desde lixo espacial caindo de volta na atmosfera, que pode ter um brilho e uma forma estranha, até fenômenos atmosféricos raros, como as bolhas de plasmas que já falamos. Até balões meteorológicos que são usados para medir o tempo já foram confundidos com OVNIs. A maioria dos casos que parecem inexplicáveis acabam sendo resolvidos com o tempo, quando os especialistas checam os dados e fazem a conexão. Acontece que o que mais atrai as pessoas é a ideia de que o fenômeno seja algo de outro mundo. Por isso a sigla acabou pegando essa fama. Há até casos de avistamentos que foram mais tarde revelados como testes de aviões militares secretos. A geografia do céu, que parece tão grande e vazia, na verdade está cheia de objetos e fenômenos que não conseguimos identificar à primeira vista. Cidades da Lua. Quando o telescópio foi inventado, ele abriu uma nova janela para o universo. A Lua, nossa vizinha mais próxima, foi um dos primeiros alvos. E foi aí que o mistério inusitado surgiu. Muitos astrônomos do século XIX, com os telescópios de baixa qualidade da época, começaram a relatar que viam o que pareciam ser cidades e estruturas artificiais na superfície lunar. Eram luzes brilhantes, linhas retas e formas geométricas que para eles só poderiam ter sido feitas por seres vivos. A crença em cidades na Lua se espalhou, e alguns jornais até publicaram notícias sobre a descoberta, criando uma euforia de que estávamos prestes a fazer contato com outra civilização. Mas a realidade era outra. O que eles estavam vendo não passava de uma combinação de ilusão de ótica e a limitação do equipamento. A luz do Sol, quando bate em crateras e montanhas de um jeito específico, pode criar sombras que parecem linhas retas ou formas estranhas. Os telescópios antigos não eram bons o suficiente para mostrar os detalhes. Então a mente das pessoas preenchiam os espaços com o que elas mais queriam ver: vida. Hoje, com telescópios poderosos e principalmente com as missões espaciais que pousaram na Lua, sabemos que ela é um corpo celeste inóspito, sem vida ou estruturas. Canais de Marte. Em 1877, um astrônomo italiano chamado Giovanni Schiaparelli fez uma observação que mudaria a forma como o mundo via Marte. Olhando através de seu telescópio, ele viu o que parecia ser linhas escuras e finas, conectando regiões mais escuras do planeta. Ele chamou essas linhas de canali, uma palavra italiana que pode significar tanto canais quanto sulcos. Quando a palavra foi traduzida para o inglês como canals, que tem sentido mais artificial, como os canais de Veneza, a ideia de que Marte era um planeta com canais de irrigação construídos por uma civilização se espalhou como fogo. Essa observação gerou uma onda de entusiasmo. Livros e artigos foram escritos sobre os marcianos e sua luta para sobreviver em um planeta que parecia estar secando. Astrônomos famosos como Percival Lowell dedicaram suas vidas a mapear esses canais e a teorizar sobre a sociedade que os teria construído. Acreditava-se que o planeta vizinho era lar de uma civilização inteligente. No entanto, com o avanço dos telescópios e mais tarde com as primeiras sondas espaciais enviadas para Marte, descobriu-se que os canais não existiam. Acreditava-se que eles eram uma ilusão de ótica criada pela baixa resolução dos telescópios da época. Estrela de Tabby. No universo, as estrelas geralmente têm um brilho constante. Claro, algumas variam de brilho em ciclos, mas são variações bem imprevisíveis. Então, quando os cientistas observaram a estrela Tabby, tudo mudou. Ela começou a piscar de uma forma totalmente irregular e aleatória, com quedas de brilho enormes e imprevisíveis. Uma das quedas chegou a 22%, o que é algo jamais visto em uma estrela parecida com o nosso Sol.
Esse comportamento maluco gerou uma das teorias mais fascinantes da astronomia moderna. Para tentar explicar algo tão incomum, um dos pesquisadores sugeriu que as flutuações de brilho poderiam ser causadas por uma mega estrutura alienígena em construção, algo como uma esfera de Dyson, que estaria sendo construída ao redor da estrela. Essa estrutura bloquearia a luz de forma aleatória, o que faria a estrela piscar. A ideia de que uma civilização avançada estaria por trás do mistério capturou a imaginação de milhões de pessoas. No entanto, a ciência continuou a buscar a explicação mais provável. Novos estudos, usando dados de telescópios mais avançados, indicaram que a causa das variações de brilho da estrela Tab é provavelmente poeira cósmica. Grandes nuvens de poeira e detritos em órbita da estrela poderiam estar bloqueando a luz de forma irregular, causando o efeito.